seja muito bem-vinda. Você que caiu aqui de paraquedas, não sei, no nosso canal aqui no YouTube. E hoje a gente vai estar trazendo um conteúdo aí muito, mas muito importante, em especial aí para micro e pequenos empresários de todo o Brasil. E a gente vai trabalhar o tema maturidade financeira. O que será isso? Por que ele serve tanto para micro e pequenos empresários? Muitos deles nem sabem o quanto estão perdendo não tendo isso aí vivo na sua empresa, tendo atenção em cima desses números, desses indicadores que a gente vai falar aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar. Meu nome é Helder Albuquerque, sou sócio da Wise Conte Contabilidade Inteligente. Eu estou hoje aí com meu sócio Tauan Rodrigues. Tauan, se apresenta aí para a galera e vamos já começar esse conteúdo aí. Fala, galera, muito boa noite. Boa noite, meu nome é Tauan, sou sócio aí da Wise Conte junto com Helder e Robson. A gente vai falar um pouquinho a respeito de maturidade financeira para pequenas e médias empresas, onde a gente vai tentar mitigar um pouquinho, detalhar um pouquinho mais sobre o assunto de gestão financeira, alguns processos financeiros, algumas dificuldades, enfim. O Helder vai tocar esse bate-papo aí que eu acredito que vai ser bastante produtivo aí para a gente. Então já vamos começar, Tauan. Tauan, o que seria essa maturidade financeira? Detalhe um pouco para a gente puxar o assunto daí. Cara, quando se fala em maturidade financeira, acredito que basicamente grande maioria dos empreendedores hoje criam métricas de comparar ano a ano, mês a mês, o seu negócio, mas exclusivamente com base no faturamento, né? E que eu acredito que não possa ser como é que eu posso falar? Uma métrica correta, porque ela, sendo analisada de forma única, ela passa a ser até burra, né? Porque você pode estar faturando aí R$100 mil e tendo uma lucratividade, sei lá, de R$10 mil, em comparado com outros tipos de negócio, ou teus concorrentes fazendo um benchmark, talvez isso não seja uma lucratividade boa, né? Então, analisar exclusivamente faturamento nunca é bom, porque o que importa é resultado. Total, Tauan. A gente vê muito aí, até na internet mesmo, né? Pessoas dizendo, faturei 100 mil, faturei 200 mil, faturei 300 mil. Só que quando esses números eles não são analisados com mais indicadores, realmente eu posso estar me enganando todo um cenário aí que muitas vezes não reflete a realidade da minha empresa. Poxa, eu estou faturando 100 mil, só que eu estou tendo aí, sei lá, despesa de 100 mil, estou fechando no 0 a 0. Então, existem até muitos porque números. a finalidade de qualquer negócio é ter lucro, né? Se não está tendo lucro, tem alguma parada errada. Pois é. Então, se fala muito em faturamento e se esquece de realmente analisar o lucro real, né? E isso é um dos indicadores que, quando a gente fala de maturidade financeira, ele está sempre à tona, né? Quando a gente fala de gestão financeira, fala um pouco também sobre essa maturidade, porque a gestão financeira é todo o processo de análise de números, de métricas, que nos faz entender a nossa empresa, entender se eu estou tendo lucro, entender se eu estou tendo prejuízo, entender o meu fluxo de caixa para que eu consiga gerar uma economia com várias ações que eu posso ter aí ao decorrer do período, né? Mas falando sobre essas métricas, Tauan, a gente viu que faturamento não é a única métrica que deve ser analisada, e muitas vezes, quando eu considero só essa, eu posso estar aí com um abismo na minha frente sem estar percebendo que eu vou cair lá. Quais seriam outras métricas que seria interessante de controlar, que essa maturidade financeira traz para o empreendedor, traz aí para o empresário? Cara, falando sobre maturidade, a gente se cria com gestão, né? Maturidade se cria com gestão. Então, você passa a analisar outros indicadores como contas a receber, contas a pagar, quais são os teus principais custos, teus principais despesas, quanto em percentual representa teu custo em relação ao faturamento.
Então, são vários indicadores aí que não precisa a gente estar citando aqui nessa live. É só o cara dar um Google, o empreendedor aí dar um Google, que tem uma lista de indicador aí. Só que o mais importante desses indicadores não é você saber quais são os indicadores em que vai te trazer, sei lá, uma análise ou uma informação a mais para o teu negócio, né? Mas sim saber ler ele. Você pegar aquele indicador e saber investigar o que é que ele está querendo te dizer, pensar, repensar, conversar com o teu contador, conversar com outros concorrentes, fazendo um benchmark. A gente sabe que isso não é muito comum, você bater na porta do concorrente e ir lá perguntar quanto é que está a lucratividade de cada um, mas a gente tem hoje a internet aí que tem várias informações relevantes para todo e qualquer empresário, basta buscar, né? Então, assim, a gente está num tempo hoje de que informação não é problema, né? Definitivamente não é problema. Então, é só saber lidar com ela, análise de toda e qualquer forma você vai ter, e maturidade se cria com gestão. Gestão de contas a pagar, gestão de contas a receber, política de inadimplência, se aquele cliente ali está te gerando lucro ou não. Enfim, tem milhares de indicadores aí que a gente pode estar citando aqui, que é de informação bem relevante para o empresário, né? Total, total. Então, tu falando de indicadores de gestão financeira, até a precificação. Quando eu não entendo os meus números, quando eu não faço a gestão financeira, eu muitas vezes não sei se aquele serviço ou produto que eu ofereço na minha empresa, ele está me dando lucro ou prejuízo. Poxa, vamos dar um exemplo aqui. O cara vende picolé, compra lá o picolé a, sei lá, 50 centavos e revende a R$ 1. E muitas vezes na cabeça dele, pô, cada picolé que eu estou vendendo, estou ganhando 50 centavos de lucro, ótimo. Vou vender X por mês, vou fazer esse faturamento no final do mês e vou ter X de lucro. Opa, mas muitas vezes ele gasta frete para entregar esse picolé. Muitas vezes ele tem um custo com motoboy, muitas vezes ele tem um local alugado que ele tem que pagar aluguel, muitas vezes ele tem um funcionário, muitas vezes, e tudo isso faz parte do custo que tem aquele produto dele. E quando eu não tenho esses números, muitas vezes eu até vendo muito, só que eu tenho pouco retorno. E às vezes, o empresário está lá dizendo, poxa, eu vendo que só, bati X de faturamento, mas eu não estou vendo dinheiro no meu bolso. E às vezes ele tem até lucro, tá? Não especificamente nessa atividade que tu está falando, né? Mas às vezes ele tem até lucro, mas o lucro dele vai se refletir daqui a 2, 3, 4 meses, porque o contas a receber dele é dilatado aí num período grande, né? A gente vê muito isso no varejo, né? O varejo é muito comum parcelar em 10, 12, enfim. Tudo bem, se você fizer isso, nada de errado, desde que esse custo financeiro esteja dentro da tua precificação, né? Se não tiver, isso geralmente se torna um problema. A gente vê muito isso nos nossos clientes que fazem e-commerce, né? De e-commerce em que a gente trabalha, e que é uma coisa bem comum, não só ele considerar esse custo financeiro, mas também fazer a conciliação dos cartões, saber se as taxas das intermediadoras de cartões estão sendo cobradas corretamente, as baixas, se está sendo paga dentro do prazo correto, chargeback, se está tendo, se não está tendo. Então, tudo isso são métricas em que o cara pode considerar dentro do negócio, só que para tudo isso ele precisa entender de pelo menos um básico do financeiro. Ou então ter alguém ali do seu lado em que tem uma noção básica em que possa estar te auxiliando. É isso, é aquilo, não enfim. Tudo vai clarificar mais para ele depois que ele tem certo tipo de noção. Até porque a grande maioria da galera acha que é porque abriu um CNPJ na junta comercial, está apto aí para fazer tudo, né? Vender, fazer gestão financeira, gestão de RH, gestão de processo, e não é. A gente vê que grandes gestores aí se aprofundam mais em cada assunto e não fica expert em cada um. Mas pelo menos uma boa noção ele tem para que possa argumentar aí quem quer que seja. Sim, sim. E falando de tecnologia, Tawan, a gente sabe que a vida do médio, micro e pequeno empresário ali é muito corrida. Pô, é o cara que está muitas vezes ali no dia a dia, no operacional,
está começando muitas vezes o negócio, fazendo que o negócio aconteça, treinando novos funcionários recém-contratados, etc. E muitas vezes, talvez, ele não tenha esse tempo para fazer um controle, muitas vezes, que ele aprendeu com, sei lá, com seu pai, em algum lugar que era no papel, que era uma caderneta. Eu lembro ainda quando eu era criança, tinha o rapaz lá da venda que tinha uma caderneta que anotava os fiados, etc. O E hoje a livro gente tem caixazinho, vários, né, que tinha? um livro Aquele livro caixazinho, tá? Que no final do mês você chegava lá para pagar a conta, eles riscavam e tal. E hoje, poxa, a gente vive num mundo muito mais dinâmico. E muitas vezes, se eu uso ainda esse tipo de controle, muitas vezes eu estou até perdendo dinheiro, né? Porque, pô, com certeza. qualquer incêndio ali, qualquer água, qualquer esquecimento, eu perco aquilo dali. E muitas vezes a vida do cara está ali. Como a tecnologia pode ajudar esse empresário aí no dia a dia para que ele venha ter mais velocidade e não perca de ter esse controle, essa gestão financeira? Cara, é engraçado tu falar isso, porque a gente vive hoje num momento de abundância, né? Tudo hoje a gente tem bastante abundância. Informação, tecnologia, de tudo e qualquer forma aí que a gente imaginar. Então, hoje, basicamente, não vou te dizer que é fácil, né? Que a gente sabe que não é, mas que é muito mais prático e dinâmico fazer qualquer tipo de gestão, porque você tem tudo de forma mais barata, vários concorrentes aí. E falando em tecnologia, que é o ponto em que tu citou, pô, hoje o cara trabalhar fluxo de caixa, controle de contas a receber, controle de contas a pagar, tudo isso em planilha ou caderninho, é foda, porque tem vários sistemas aí de mercado em que eu tenho certeza que vai ser um custo bem baixo para ele e que vai atender ele, talvez não em 100%, mas em 80%, 90%. Ele tenha talvez que trabalhar uma planilha auxiliar ali, mas que seja algo bem menor, né? Mas aí ele tem uma mentalidade em que, vou pagar aqui R$ 150, R$ 200 no sistema, como um Conta Azul, por exemplo, e não vou utilizar porque não vai ter ninguém, eu vou ter que fazer, ou seja, o cara acaba que não faz nem a planilha e nem tem um sistema financeiro, né? Isso aí também vai para um pouco da mentalidade de escassez que ele tem de não contratar alguém, enfim, não falar com o seu contador a respeito de como ele pode ajudar ele nessas coisas, né? Indicação em tecnologia, indicador, balanço, DRE, fluxo de caixa. E até às vezes também o cara não quer pagar, né? Paga meio salário mínimo para o contador e acha que o contador tem que dar tudo isso, e que basicamente não é verdade. Esse de R$ 450 só vai entregar conformidade legal. Então, é basicamente isso, né? Hoje a gente tem aí vários sistemas de mercado em que vai te dar um nível de informação absurda. Basta você querer e aplicar e contratar. E também, muitas vezes, esse controle de forma mais arcaica e muitas vezes nos enganando de sei lá, talvez uma economia falsa. Muitas vezes o cara Com pensa assim, certeza. pô, vou pagar 70, 80, R$ 100 no software, mas eu tenho minha planilha que funciona. Eu tenho meu controle aqui que funciona. Muitas vezes isso está roubando um tempo precioso desse empresário. Então, quanto Quando que ele ele está poderia deixando de estar ganhar com isso, né? quanto ele está deixando de ganhar com isso. Muitas vezes, então, ele nem sabe o valor da hora dele. Poxa, calcula aí 1 hora por dia fazendo prospecção, vendendo, treinando tua equipe, fazendo o teu negócio crescer. A gente fala muito, né? Que, pô, o empresário, em especial os nossos clientes, né? Ele tem que focar no que ele é bom. Pô, ele Com criou uma certeza. empresa X, faz a tua empresa crescer. Todo o restante a gente pode te ajudar, né? E temos um produto, inclusive, na nossa empresa para isso, que tem ajudado aí empresários em todo o Brasil, que é o BPO financeiro, né? Que é a terceirização dessa gestão financeira. Então, fala um pouco mais, Tama, como é que esse produto pode ajudar esses empresários aí? Cara, a gente tem aí na nossa carteira de clientes vários produtos vários clientes de terceirização de financeiro, em que basicamente é um produto que eu gosto bastante, porque o cliente vê valor, vê que aquilo realmente vai trazer certo nível de conhecimento dele a respeito do negócio, né?
Então, eu sou apaixonado pelo poder de terceirização financeiro, mas basicamente ele funciona resumidamente de tudo que a gente está conversando aqui, né? O cara passa a ter, de forma unificada e sistemática, um controle de vendas, um controle de contas a pagar, um controle de contas a receber, um controle de custo, um controle de produto, um controle de serviço. Tudo isso vai desaguar lá no resultado, que aí vai ser uma DRE, vai ser um demonstrativo de fluxo de caixa. Inclusive, nos sistemas aí de mercado, e o Contazul, que a gente utiliza bastante, se você quiser criar aí um orçamento versus o realizado, né? O previsto vai ser realizado, você consegue, ou seja, você consegue metrificar o que foi alcançado e o que não foi. Enfim, inúmeras funcionalidades aí que às vezes o empresário não tem nem noção em que tá disponível e que tem ali de forma fácil e barata, porque cá entre nós, R$ 190 não é caro para ser ninguém. Se a empresa, o cliente não tiver R$ 190 para pagar no sistema, ele pode fechar as portas, porque não está dando mais, não. Mas o nosso trabalho de terceirização de financeiro funciona redondinho. A gente deixa um colaborador nosso disponível na sua totalidade aí para toda o papel do financeiro do cliente, né? Toda a conciliação, toda a questão de tira dúvidas em que o cliente possa ter, toda a questão de controle de pagamento do dia, da semana, do mês, enfim, tal qual no contas a receber também. Então, é um produto sensacional em que poderia estar ajudando aí milhares de empreendedores por esse Brasil. Já ajudamos alguns, mas poderia estar ajudando aí outros milhares. Sim, sim. E também, então, muitas vezes o empreendedor, empresário, quando a gente fala assim do BPO, pensa logo que é algo caro. Pô, gestão financeira é algo para grandes empresas. Então, a proposta dessa terceirização, a proposta do BPO é realmente isso: levar algo que muitas vezes apenas as grandes empresas têm essa experiência para os caras que estão começando. Um dos maiores índices das empresas que fecham as portas naquele dado lá do IBGE dos últimos 5 anos é por não ter gestão financeira, não conhecer o que é gestão financeira, não saber dos seus números. Então, o que a gente fez? A gente disse, poxa, como é que eu posso levar essa experiência para esse cara? Porque muitas vezes ele até diz, pô, preciso de um financeiro. Só que ele vai procurar no mercado, é caro, tem férias. Talvez o cara não tenha a capacidade técnica suficiente, né? Muitas vezes só tem uma formação e pensa que porque tem aquela formação acadêmica é um gestor financeiro e muitas vezes não é. Ou pior ainda, então, às vezes ele nem vai no mercado e diz, vou colocar minha filha, vou colocar minha esposa, vou colocar alguém aqui que não tem essa expertise. E a gente reúne aqui na Wise Conte um número incrível de profissionais que tem toda a expertise para levar a gestão financeira para esse cara, a um custo que ele pode pagar. Porque o nosso objetivo é fazer que o nosso cliente tenha lucro, fazer que o nosso cliente tenha sucesso. Por exemplo, teve um cliente nosso que ele chegou aqui para fazer uma reunião comigo e ele disse o seguinte, Helder, eu tenho uma marcenaria na minha região, sou muito, vendo muito, tenho muitos clientes, sou o cara da minha região. Eu disse, pô, que massa, quanto é o faturamento mensal? Ele disse, não sei. Eu disse, beleza, mas quanto de inadimplência tu tem hoje? Ele disse, Helder, realmente inadimplência. O cara chega, me paga, eu recebo, e eu disse, como é que tu controla a tua cartela de clientes? Ele disse, tu me pegou de novo. E eu disse, poxa, talvez tu esteja perdendo muito dinheiro ou muita possibilidade de crescimento. Porque o que acontece? Muitas vezes tem muita demanda, tem muito dinheiro entrando, saindo, se perde ali e o cara diz, pô, não posso crescer mais, eu tenho muita coisa para fazer. Quando tem uma boa gestão financeira, eu já sei provisionar aí como é que será o meu mês seguinte, qual a minha capacidade de atender demanda, se eu preciso contratar, se eu preciso expandir meu negócio. A gente fez um trabalho alguns anos atrás com uma cliente que ela disse o seguinte, ela disse, olha, eu não tenho inadimplência é zero. Eu disse, como você controla a entrada e saída? Ela disse, está tudo aqui na minha cabeça. Aí a gente fez um trabalho. A cabeça dela não tem inadimplência.
Realmente foi isso. Na cabeça dela não tinha inadimplência. A gente fez um trabalho retroativo dos últimos 2 anos, tá, mano? A gente encontrou 50 mil de inadimplência. 50 mil que ela nem sabia que tinha devendo na rua. Imagina só, com a gestão financeira, com um trabalho que muitas vezes vai levar a tua empresa para um outro patamar que você até desconhece. Tá? Com certeza. E assim, o trabalho que a gente busca fazer é um trabalho muito prático, onde, volto a dizer, a gente quer que o empreendedor foque no que ele é bom. A parte de burocracia, deixa com a gente sabe. Então, o dia a dia dele, como a gente falou anteriormente, é dinâmico. O que a gente faz? Grupo no WhatsApp, relatórios de forma mais dinâmica possível. A gente faz um vídeo detalhando tudo. Tem acesso ao software dele. Aonde? Ele precisa ter um computador? Não, tá na palma da mão dele, cara. Quem precisa ter um computador é a gente, a equipe da gente que vai fazer tudo. Mas ele deve saber os números deles e a gente ainda ajuda ele interpretando esses números. Porque só saber os números também não é muita coisa, não. Não é mas muita coisa, interpretar para a tomada de decisão dele, faz total diferença aí no dia a dia desse empresário. Com certeza. Aqui, um cliente nosso aqui, vai restaurante, foi dessa mesma forma, né? Eu estava numa conversa com ele, e aí ele relatando para mim os problemas financeiros, né? Cara, poxa, a gente tá com caixa ruim, tá faturando bem, tá tendo um movimento legal, mas tá refletindo caixa, a gente tá tendo que colocar dinheiro, enfim. E aí, puxando um pouquinho mais dele, né, algumas informações, bicho, tu tá acompanhando os recebimentos de cartão? Tá fazendo a conciliação dos cartões? Ele, cara, não faço. Tu tá fazendo uma conciliação bancária? Cara, não faço. Cara, tu tá precificando correto? Ele tinha um prato lá, eu perguntei lá uma média de valor de prato dele lá, ele me falou um prato que ele tinha que era lagosta, polvo e camarão. Ele vendia o prato por R$ 80, um prato para 4 pessoas. E o público dele é um público alto, né? É um público alto. Então, assim, R$ 80, ele disse que só de custo para aquele prato ele era 60, 70, ou seja, ele não estava tendo lucratividade nenhuma, ele estava pagando para vender. E fora isso, ele não tinha ficha técnica de produto, não tinha porra nenhuma, né? Desculpa a palavra. Mas tudo isso a gente só vai ter uma noção, ou numa conversa, ou num acompanhamento financeiro, né, em que a gente possa bater esse tipo de informação rotineiramente, diariamente, se questionando, a gente perguntando a ele, nossa equipe perguntando a ele o que é isso, o que é aquilo, que com isso vai criando dúvidas na cabeça dele e que ele vai começando a criar um tipo de maturidade que ele não tem noção. Porque não é também da noite para o dia em que ele vai ficar expert em gestão financeira ou saber tudo do financeiro da empresa dele. É uma coisa ali que é trabalhada dia a dia, trabalho de formiguinha. Você só vai ver resultado ali efetivamente depois de 6, 7, 8 meses, que acaba que grande maioria dos empreendedores, por imediatismo, não acabam gostando desse tipo de situação, né? Outro cliente nosso aqui, um cara de e-commerce, o cara tá maravilhado com a nossa entrega aí. Ele era MEI, desenquadrou, agora tá como ME, fatura em torno de 150, 200 mil mês, não tem um ponto físico, só tem o estoque lá, fatura para o Brasil inteiro, roupa de dentista, médico, essas coisas, enfim. E aí, tudo em que ele pensou, a gente está conseguindo entregar, né? Seja um gerenciamento de contas a receber, seja uma lucratividade, seja um problema de pessoas em que ele não estava conseguindo identificar como fazer, a gente está auxiliando ele nisso, né? Enfim, inúmeras possibilidades que não é que começa no financeiro, né? Deságua no financeiro e aí você tem um estralar ali que vai lhe despertar aí em inúmeras situações. Até porque tudo vai desaguar no financeiro, né? Funcionário ficou doente, botou um atestado, ou então faltou, no financeiro vai ter o reflexo. Tudo vai ter o reflexo financeiro. Então, não tem como você deixar isso de lado, né, cara? Não tem como deixar isso de lado. E vai de coisas macro a coisas micro. Desde um planejamento estratégico anual, um planejamento do mês seguinte,
até coisas micro que muitas vezes se passa despercebido, mas quando eu somo um ano, faz uma diferença. Poxa, às vezes o cara esquece de pagar um FGTS na data do dia 7. Às vezes acontece que aquele FGTS é dia 7, só que dia 7 cai no domingo, aí o cara tem que pagar na sexta e ele esqueceu. Poxa, aí tu ele vai nem aí, sabe, lá. Ele é avisado pela contabilidade, mas nem sabe porque não tem um financeiro ali para dizer, ó, o vencimento é 7, mas antecipa é hoje. Enfim. Pois é. E alguém que alerte ele diariamente ali. E muitas vezes o cara pagou, sei lá, R$100 de multa, de juros. Aí pagou 150. Quando eu puxo no final do ano, o cara pagou 2.000 que não precisaria. Muitas vezes o cara, isso com todos os impostos, muitas vezes o cara tem que antecipar o cartão de crédito lá, o recebimento, a taxa dos juros fica altíssima, porque ele não trabalhou o fluxo de pagamento que ele tem para aquela data, devido à folha de pagamento, devido a imposto, devido a aluguel, devido a fornecedor. E tudo isso, o BPO financeiro, coloca esse dinheiro que estava sendo perdido de volta ao bolso desse cara. Então, coisas macro, coisas micro, muitas vezes imperceptível, porque eu volto a dizer, não é para o empresário estar focando em aprender, vou fazer um curso de gestão financeira para ser o gestor financeiro. Quando ele acaba esse curso, o negócio dele quebrou. Porque ele tem que focar no que ele é bom, cara. O que ele não é bom, poxa, teu contador está aí do lado. E muitos não pedem essa ajuda ao contador. E o ecossistema muitas vezes fica meio capenga, né? Quantos empresários eu vi nesse período aí, desde a pandemia, de liberação de crédito, Pronamp e etc., que não conseguiu pegar porque não tinha uma gestão financeira justa, porque muitas vezes não tinha uma gestão fiscal justa e muitas vezes o cenário dele fiscal não era o real e ele perdeu muitos créditos aí que poderia ter, às vezes, até salvo o negócio dele, né? É muito doido, né, cara? Porque, tipo assim, a gente passou aí num período difícil aí agora de pandemia, né? E basicamente todo mundo precisou de crédito, precisou se alavancar um pouquinho. E na real, o cara nem sabia se ele realmente estava precisando. Tinha e poderia se alavancar ou não, né? Se ele podia ali gerar, fazer um nível de cobrança de forma, lógico, mais cautelosa com os clientes, enfim. Mas é muito doido. Eu estava numa consultoria no cliente, numa clínica, parece até loucura. A clínica fatura 1 milhão mês, 1 milhão. E, bicho, financeiro da clínica era uma bosta. Não tinha controle de contas a pagar, não utilizava, tinha sistema, mas não utilizava o sistema. Não sabia a inadimplência, tudo isso que a gente está conversando aqui. Não sabia a inadimplência, não sabia os custos fixo todo mês, né? Despesas fixas todo mês, em que teria que pagar. Enfim, até que um certo dia, um pouco antes deles nos acionarem lá, Coel se foi lá, vê só, uma clínica que trabalha com saúde, Coel se foi lá e desligou, cortou a energia. Que fatura 1 milhão por mês. Fatura 1 milhão por mês. E vê só, essa mulher não tem problema de caixa. Essa clínica não tinha problema de caixa. Os recebimentos dela todos eram alongados, como ela trabalhava muito com convênio, ela recebia com 100, 120 dias do atendimento e todas as contas pagas, com exceção das esquecidas, né, como conta de energia, porque não tinha certo tipo de controle, e sem controle nenhum de inadimplência. Ou seja, se essa mulher impulsiona o negócio dela, né, coloca uma pessoa ali capaz, em que fosse efetivamente dar certo tipo de suporte para ela, porra, essa mulher voava, cara, focava aí nos atendimentos, enfim, em inúmeras situações em que ela poderia, em que o financeiro dela poderia mostrar para ela e ela só tomar uma decisão. Então, é muito doido. Isso em 2022, né? Onde tecnologia tem a roda. E olha a mensagem que isso passa para os clientes dela. Imagina, o consultório lotado, um monte de cliente esperando, corta a luz da mulher. Poxa, talvez o cliente que foi pela primeira vez não voltou nunca mais. Não volta, né? Não volta. Mas aí tem pessoas que até dizem assim, não, mas eu não recebi a conta, o vizinho recebeu, e vai focar nesse ponto. Cara, hoje tem a internet, eu baixo a qualquer momento. Então, foca nessa resolução,
não espere o papel, não depende dos outros, é não dar sorte ao azar. Né? É muito doido. Mas então, me diz aí, uma mensagem aí final para a gente encerrar aí. A gente já está aqui com mais de 30 minutos de conteúdo aqui, que eu acredito que o cara que ouvir isso daqui, não tirar uma sacada voltada à parte financeira, à parte de gestão, que vai fazer diferença para o seu negócio, ele tem que ver de novo porque ele deixou passar alguma coisa. Tá? Com certeza. Mas, poxa, diz aí uma mensagem final aí para esse empresário aí que aprendeu, entender um pouco mais sobre gestão financeira, elevar aí essa maturidade financeira, porque independente do tamanho do negócio da gente, a gente tem que pensar o nosso negócio hoje, onde a gente quer chegar. Então, comecei hoje, abri minha empresa, estou me esforçando para crescer. Pense que você já é grande e se comporte como grande, tá? Então, manda tua mensagem final aí para esse empresário e a gente já está acabando. É justamente isso que eu queria falar, cara. 2 mensagens aí importantes que eu realmente acredito e tenho para dar aí para todo mundo. Né? O primeiro ponto é esse que tu falaste aí agora, né? Independente do nível do teu negócio, da tua empresa, se tu põe gestão, se tu acredita, gere aquilo de forma correta, de forma em que deve ser, a tua empresa com certeza vai funcionar. Isso não é uma dúvida. Talvez demore um pouco mais do que outras pessoas, um pouco menos do que outra pessoa, cada um tem seu tempo de forno, né? Mas vai funcionar, é questão de tempo. E outra coisa é que, bicho, o que basicamente aí nos dizem as pesquisas que tu relatou aí agora há pouco, é que a grande maioria das empresas fecham por falta de gestão financeira. Então, isso já está dizendo tudo. O que quebra as empresas não é aquilo que você enxerga, é aquilo que você não está enxergando. Então, se você não está fazendo aquilo, é porque não está ali na sua frente, você não está enxergando e você está muito propício a quebrar. Sinto muito lhe dizer, mas é questão de tempo. Pode até durar um pouco mais, um pouco menos também, cada um tem seu tempo de forno, só que tome uma iniciativa antes, tome um propósito para a tua empresa antes, para que tu consiga alavancar aí coisas boas e não fique ali toda a vida com aquele chororô, né? Ah, meu caixa tá ruim, eu preciso pegar um crédito de banco, eu preciso isso, preciso aquilo. Enfim, cada um tem sua alavancagem, cada um sabe qual é o nível que está seu negócio, onde que quer chegar, né? Se quer se alavancar mesmo ou não quer, mas tudo isso com gestão fica bem mais fácil, né? Fica bem mais fácil. É isso. E essa é a mensagem. Para encerrar, eu só queria dizer, se aproxime do seu contador. É isso. O teu contador vai ser o teu maior amigo na hora de fazer o teu negócio crescer. Tire da sua cabeça que contador é só para mandar a tua folha, é só para mandar teu imposto, só liga para você para falar problema. Isso é papo de 20 anos atrás, pô. Hoje tem muito contador bom. Isso. Helder, poxa, tu estás falando de algo aí que para vocês é muito comum, só que eu não sinto na realidade lá com quem presta serviço para mim. Então, procura a gente da WiseConte, tá? A gente tem 9 unidades espalhadas pelo Brasil, tem uma equipe aí imensa de especialistas para te ajudar e já atendemos todo o Brasil, tá? Então, se aproxima do teu contador. A gente preza muito por isso. O nosso trabalho não é apenas prestar um serviço de conformidade legal, né? O nosso trabalho é fazer que você tenha sucesso. E hoje a gente tem um hub imenso aí de soluções para te ajudar a ter sucesso. Você tendo sucesso, consequentemente, é o meu sucesso também. Uma das ferramentas, dos serviços e produtos que a gente tem para ajudar esse empresário hoje, e vemos fazendo isso, estamos fazendo isso com empresários em todo o Brasil, mudando a realidade deles, é essa terceirização da gestão financeira, levando algo que muitas vezes ele não tinha nem noção que precisava, e hoje eu tenho clientes dizendo, isso salvou o meu negócio, isso mudou a minha forma de ver a minha empresa e de onde eu vou levar a minha empresa também. Então, e o mais importante, né, Helder? O mais importante é que, comparado a custo de mercado de uma contratação, o custo é irrelevante, né? Totalmente. Não só o custo, como a segurança. Tu contrata um funcionário para fazer isso, amanhã o cara vai no médico, amanhã o cara fica grávida, amanhã o cara tem férias.
aqui aconteceu alguma coisa com alguém, tem outro para substituir. Você nunca vai ficar só, tá? Então, ó, espero que tenhamos contribuído de alguma forma com você, meu amigo empresário, minha amiga empresária, empreendedor, empreendedora, e fica ligado aí dos nossos canais, tanto no Instagram como no YouTube. A gente vai estar buscando sempre gerando conteúdo de valor para você, para que o seu negócio tenha sucesso. E se precisar, conte com a Mais Conte para isso, tá bom? É isso. Prazer em estar conversando aqui contigo. Espero a gente se reunir dessa forma em outros momentos para ajudar mais gente aí no Brasil. Com certeza, terão mais vezes. Valeu, meu parceiro. Abraço. Valeu. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.